Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um podcast do Mulher Informa. Eu sou a Polly Takao, host desse podcast e criadora do método e da plataforma Mulher Informa, que já ajudou mais de 1 milhão de mulheres a saírem do sedentarismo, a começarem a se cuidar através do exercício, de uma alimentação flexível, sem neura. E hoje, nossa convidada maravilhosa, obrigada pela presença, é a doutora Mona Lisa Nunes, dermatologista e tricologista focada em quem? As mulheres. Muito as obrigada. Melhores, as melhores. As melhores. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Mona Lisa, certo? Isso. Adoro esse nome, gente, acho tão chique. Conta pra gente, só pras meninas, né, tipo, quem não te conhece e tudo mais, por que mulher? Também. Eu sou uma pessoa movida por interesse. Minha irmã fala que quando eu gosto de alguma coisa, eu consigo me entregar de verdade. E eu genuinamente me interesso pela mulher. Desde a biologia, desde como o corpo feminino funciona, até a questão da mulher diante da sociedade, né? A questão até político-social. Eu me interesso pelas histórias das mulheres. E, claro, quando eu estudei, eu atendia todo mundo, né? Atendo homens também. Atendia homens, mas eu percebia que o meu olho brilhava quando era uma mulher que entrava, independente da idade. Então, eu resolvi estudar mais e me debruçar mais nessas pessoas incríveis. Uhum. E aí eu adoro. É uma leveza trabalhar e atender só mulheres. Cara, você é movida por desafio, né? Eu também. Porque o homem é mais assim, gente, mais estável, é tudo igual, a vida inteira, praticamente, né? Mulher não. Aí tá grávida, aí não tá, aí não sei o quê, aí tá na menopausa. Tá... Essas variações hormonais influenciam muito na pele, né? Em tudo, muito na pele, na saúde, né? No bem-estar emocional também. Exatamente. E fala pra quem não conhece de casa o que é tricologista. O que é tricologia? A tricologia, ela é uma subespecialidade da dermatologia. Uhum. Então, ela é voltada para o cabelo. Trico é cabelo e mediquês. Uhum. Então, a dermato, ela vê pele, cabelo e unha. E aí, essa especialidade no cabelo é a tricologia. Uhum. E é o cabelo, agora eu entendi. É o cabelo, tipo assim, só o couro cabeludo ou cabelo? É muito mais do couro cabeludo. Uhum. Só que a gente acaba estudando a haste, não tem como dissociar, né? Uhum. Então, a gente estuda o fio também, mas o principal, até porque todas as doenças de cabelo, ela partem do couro cabeludo. Uhum. Então, a gente estuda bem profundo o couro cabeludo, mas claro que vai saber guiar e tratar também problemas na haste capilar, com certeza. Legal. E tem muita... O que mais... que você falou, né? Gosta de atender a mulher, tem mais questões para serem avaliadas e tudo mais. O que as mulheres chegam ali no seu consultório com mais queixa em relação ao quê? Acho que, no geral, dependendo da faixa etária, tem as suas queixas principais. Ali, a mulher entre 25 e 35, acho que a queixa muito frequente é acne, né? Acne da mulher adulta. Melasma, doenças são super frequentes no Brasil, né? Rosácea. E o início do rejuvenescimento, do cuidado ali da pele. Muitas ainda não têm o hábito de cuidar ou estão sufocadas pela quantidade absurda de informações que tem, né? Sobre cuidados com a pele, produtos, skincare, toda hora. Então, elas vêm para procurar um direcionamento de como começar esse cuidado no longo prazo. Sim. Quando aí você parte do 40, 55, aí já vem muita queixa de rejuvenescimento, queixas também de cabelo que vai mudando, né, com a mudança hormonal, os impactos da menopausa na pele, no cabelo, também tem a fase ali da gestação, lactação, né, eu tenho muitas pacientes que vêm, às vezes não tem um cuidado específico na dermato, faz o básico, mas quando gestam, elas vêm, o que é que eu posso usar? Eu não sei se isso que eu uso é permitido ou não, então eu também oriento muito. Mas é mais ou menos isso, assim, as principais queixas. E você pode trazer pra gente, assim, o que, né, disso, por exemplo, ó, você falou da mulherada mais nova, né? 25, 35. Rosácea e melasma eu ouço bastante as pessoas falarem. É muito comum. E primeiro a diferença que eu
Já é curiosidade, a diferença. E o que é o erro mais comum que as pessoas fazem? Como você... Porque também tem uma questão... Legal a nossa mesa aqui, faltou uma caucasiana aqui só, né? Então, porque tem essa questão, né, da pele, né, sei lá... Da etnia, né? Da etnia, da raça, com certeza. exatamente, Ainda tem tudo isso no quesito mulher, Exato. né? Que varia muito e impacta diretamente no exercício da dermatologia. Sim. E da tricologia, né? Porque são cabelos completamente diferentes. Uhum. A questão das afecções... O melasma é super comum no Brasil. Melasma é uma afecção de pele que causa diferenças de pigmentação, né? Fica com aquelas manchas escurecidas. Mas é uma inflamação? É, uma inflamação que gera uma mancha... mais escura do que o tom natural da pessoa. Uhum. E aí tá muito ligado à exposição solar, a etnias, então os negros e os asiáticos têm mais, né? Tem mais melasma. A rosácea já é muito mais voltada para os caucasianos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita gente que tem, mas, por exemplo, eu tenho, e eu sou negra, no caso da miscigenação do Brasil, Sim. né? A rosácea já é uma doença que deixa a pele bem sensível, você fica com a pele mais ardida, mais avermelhada. Sabe aquela pessoa que tem um vermelhinho aqui, assim? Sim. Come pimenta, fica com o rosto vermelho. Sim. Então, é um tipo de doença de pele bem comum. Mas é tratável também? Tratável. Todas elas são tratáveis. Com creme, essas coisas? Tem uns graus que precisa de medicação via oral. Principalmente da rosácea. Do melasma tem, sim, medicação via oral. É bem comum, mas não é tão obrigatório, porque ela não tem tantos impactos da saúde mesmo, sabe? O melasma, ele impacta muito mais a autoestima do que a saúde física. Saúde mental, né? Ela é impactada. A rosácea, não. Ela já tem os impactos dor... vermelhidão. É sensível desse jeito? Caramba. É mais sensível. Nossa, e é comum? É muito comum. Aparecer, assim, já adulto. É mais comum. Em criança, não. Pode ter, mas é mais comum ali depois da puberdade, pelas alterações hormonais. Tem a ver com os hormônios? Acho que tudo na pele tem a ver com hormônio. É impressionante, assim. Porque também tem essa questão quando a mulher tá grávida, né? Que sim, aparece mais. Melasma, por exemplo. Melasma é clássico na gestação por causa do aumento dos hormônios femininos. Então, é muita relação com o hormônio, né? E aí, como que... Eu adoro esse assunto de hormônios. Porque é isso, influencia no corpo todo, né? Todo. Eu falo, a gente tem receptor de estrogênio no corpo inteiro, gente. Né? De vários outros hormônios. Mas como vamos falar assim, a raiz do problema, né? É uma oscilação hormonal. Como é que se trata? Você trata o sintoma, geralmente, desses... Depende do nível de alteração hormonal. Porque, digamos assim, é uma alteração hormonal por conta da gestação, por conta da puberdade. Não é que a pessoa tem uma doença hormonal. Sim. Mas a gente está de frente a uma mudança hormonal brusca, né? Então, muitas vezes a gente vai tratar o sintoma do que tratar o hormônio. Sim. Mas, por exemplo, se é uma mulher que tem uma alteração ginecológica hormonal, uma síndrome dos ovários policísticos, ou tem uma alteração de tireoide, que são hormônios que mexem em tudo, muito na pele, no cabelo, função intestinal. Aí a gente tem que tratar a causa. Não adianta eu ficar só tratando a acne da mulher que tem uma síndrome dos ovários policísticos e não tratar a causa do problema. A gente vai ficar só enxugando o gelo ali, né? Exatamente. Então, não depende do caso. Mas na maioria das vezes, a maior parte das doenças dermatológicas, elas têm uma influência direta hormonal, mas não por uma doença hormonal de fato. Tá legal. Mas por essas oscilações, que às vezes são temporárias, às vezes são definitivas, né? Como, por exemplo, a menopausa. Sim. E aí a gente tem que manejar esses tratamentos de acordo com os sintomas do paciente e os hormônios, né? Sim. Legal. Legal, bacana, entendi. Quando a gente fala de mulheres na perimenopausa, na menopausa, qual que é o que elas mais chegam pra você, assim, de questões, às vezes, talvez que erroneamente estão sendo tratadas de forma errônea, ou que você mais presencia, assim, no seu dia a dia, consultório? Eu acredito que hoje tem muito estudo na perimenopausa e na menopausa, que era
um perfil que era muito negligenciado pela saúde. Inclusive, assim, do ponto de vista ginecológico. Era tipo, entrou na menopausa, é isso aí, é o que temos. Viva com seu calor, viva com seu ressecamento, viva com sua queda de cabelo. E eu acho que ainda o problema tá aí, que a mulher, ela chega num período até que já passaram vários anos de menopausa, e ela achava que não tinha o que fazer, que não tinha nada que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida dela. Então, eu acho que é muito mais uma negligência do que ter feito algo de errado, por exemplo. Então, eu vejo muito essa questão às vezes a mulher já tá ali com 60 e nunca teve nenhuma orientação voltada a essa alteração hormonal, que pode deixar a vida dela muito mais confortável. Então, aí ela já vem me queixando questões de cabelo, que o cabelo vai afinando, vai ficando mais ressecado, a pele vai ficando mais ressecada, mais sensível, a região genital, que também passa por ressecamento, maior flacidez corporal, um pouco menos de energia, né, de vitalidade mesmo. Então, até uma questão de autoestima mesmo. Acho que as mulheres que não são acompanhadas durante esse período de perimenopausa e menopausa, elas entram numa oscilação de saúde mental que às vezes é persistente, né? Sim, persistente. A gente vê muito aqui. Não é? Uma falta de adequação, uma falta de aceitação com o envelhecimento. Mas é difícil mesmo, muito, né? Difícil. Por isso que ele tem que ser trabalhado de uma forma multidisciplinar, né? É cultural e multidisciplinar. Não é só na medicina, a psicologia vem para aí, a educação física vem para aí, né? Que o exercício físico é fundamental para todo mundo, mas na menopausa aí que tem que vir mesmo. E eu acho que quando essa mulher ela entende que não é um problema, não é o fim de linha a menopausa, e sim uma nova fase, ela busca, né, esse cuidado integral, outra qualidade de vida. Porque às vezes uma menina novinha não tem. Sim, eu acho que tem isso mesmo. Eu tô vendo cada vez mais as mulheres se cuidando mais, porque entenderam que esse autocuidado faz diferença na qualidade de vida delas naquele momento, né? E nunca é tarde. Exato. Né? Pra você começar. Nunca é tarde. Nossa, não. Nunca é tarde mesmo. Tem inclusive de exercício, tem estudos mostrando assim, grupo de pessoas, né, mulheres e homens, enfim, que começam a fazer exercício, assim, a partir dos 60, 65 anos, e a curva de envelhecimento, do ponto de vista fisiológico deles, atenua muito, 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 muito. Impressionante. É muito louco, é muito legal isso, gente, muito legal mesmo. Então, assim, nunca é tarde para começar. Com certeza. Né? Pô, legal. E dentro dessas... Você falou, assim, que cada vez mais estudos, né, mas eu acho que os estudos são mais para dermatologia mesmo, porque eu acho que a mulher acaba comprando mais cosméticos, né? A indústria tem um interesse, né? Exatamente, né? Tem essa questão também. Mas numa mulher que tá na menopausa, quais são as alterações que vão refletir ali pele, cabelo, e que ela pode se cuidar ali e você dar algumas dicas para elas? Ótimo. Os hormônios sexuais, né, tanto os masculinos quanto os femininos, que todos nós temos os dois, só muda a proporção, eles interferem diretamente em todas as estruturas da pele e do cabelo, todas. Então, desde as glândulas que produzem suor, as glândulas que produzem sebo, a pigmentação da pele tem relação com o hormônio, a textura da pele, o colágeno da pele, a elastina da pele, o fio do cabelo, o folículo do cabelo, tudo tem. Até a pigmentação do até fio. A pigmentação? Até a pigmentação, ela tem uma relação, os receptores, né, que a gente tem de produção de melanina, eles têm receptores para os hormônios. Então, tudo é influenciado. Quando a gente entra na menopausa, quando esses hormônios masculinos, quando os hormônios femininos principalmente baixam, mas os masculinos eles também dão uma diminuída, uma reduzida, a gente tem um impacto normalmente os hormônios sexuais, eles jogam tudo para mais. Então, assim, mais oleosidade, mais sebo, mais pigmentação não, intermediário, mas como a gente vai perdendo esses hormônios, a pele vai ficando mais seca. Tá. Né? Então, isso é uma queixa geral, da pele ficar mais seca, mais opaca, tende o pigmento no fio diminuir, né? Então, a gente vem com os cabelos brancos. Uhum. E
Colágeno e elastina, eles são dois componentes da pele, né, que estão muito ligados à sustentação, à firmeza, à flacidez, que a gente produz, tem um estímulo para a produção até uns 30 anos. Depois a gente perde essa produção, a gente só começa a degradar. Meu Deus! Aí, quando chega na menopausa, realmente já tá naquela curva muito acentuada de declínio. Então, a gente tem os primeiros sinais, ou os sinais, né, de flacidez, rugas, linhas finas, a pele um pouco mais sensível, porque perde essa camada de gordura que ajuda a proteger, né? Então, acho que o geral é mais isso mesmo. Um ressecamento, uma sensibilidade e a flacidez de modo geral. E o que faz? Chora? Não, a gente cuida. A gente cuida. Tanto do ponto de vista do estímulo direto, né, na pele, no cabelo, a gente pode usar produtos que estimulam colágeno e elastina, a gente pode fazer procedimentos que estimulam. Mas aí uma dúvida minha que o creme, né, que a gente passa, os produtos que a gente passa, eles estimulam de fato? Absorve a ponto de estimular a elastina? Estimulam. Só que os cremes, eles estimulam colágeno e elastina numa camada mais superficial da pele. Então, a gente não vai ter um efeito, por exemplo, de um reposicionamento de tecido. Então, a flacidez está mais intensa, o creme ele não vai conseguir reposicionar. Mas a parte mais superficial da pele, essas linhas finas, as rugas e um colágeno mais superficial, o creme faz sim. E o protetor solar, que protege a degradação desse colágeno e da elastina que você já tem, né? Ah, legal, que eu acho que eu falo assim, tem que preservar o que você tem. Exatamente, né? o primeiro passo. Preservar o primeiro passo é você preservar, né? Aí agora eu vou fazer uma pergunta, não sei se é muito polêmica. Ela já tá dando. Que eu tenho ouvido algumas pessoas falando, eu particularmente acho um absurdo, mas que não pode usar protetor solar. É contra-científico, é quase um crime, eu acho, isso aí, espalhar esse tipo de informação. Porque o protetor solar, na minha opinião, ele deveria ser dado no SUS, sabe? É um item de saúde pública. Sim. Principalmente no Brasil, que é um país que é muito quente na maior parte dos estados, né? E a radiação solar hoje, com a destruição da camada de ozônio, né? Aquecimento global, ela tá muito mais intensa do que era antes. Então, a quantidade de câncer de pele, de diagnóstico de câncer de pele, e eu sempre falo que as pessoas acham que o sol, ele só tá ligado ao câncer, né? Que o protetor solar é só para prevenção do câncer. Não tenho genética de câncer, não preciso me preocupar tanto. Ou sou negro, não preciso me preocupar tanto. Mas não, o sol, ele é fator direto de várias doenças. E doenças graves, como as doenças autoimunes, como lúpus. Que é uma doença grave, né? É uma doença sistêmica, muito sistêmica. E o sol é um fator principal. Um dos tratamentos do lúpus, o primeiro passo é a proteção solar. Tem outras doenças também, como eu já falei pra você. Rosácea tá extremamente ligada ao sol. Melasma, extremamente ligada ao sol. Então, não é só sobre câncer de pele, gente. Claro, sim. O câncer de pele a gente é um câncer, mas né? O que eu ouço falar, aí eu colo lenha na fogueira, né? Eu adoro. Eu acho que a gente tem que discutir mesmo, né? Esclarecer. O que eu ouço falar é que, assim, sei lá, substâncias que tem nesses protetores, ou as químicas que tem ali dentro, que faz mal pra nossa saúde, que daí isso sim que dá o câncer, sabe? Entendi. História? Isso aí é realmente um discurso. Mas assim, a gente tem sim, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com ativos. Eu não sou a indústria falou que tá seguro, eu pesquiso realmente. E tem sim alguns ativos em alguns protetores solares que são ruins. Inclusive que são proibidos em alguns países, que poluem os corais, matam bichinhos aquáticos, né? Animais aquáticos. Mas, mesmo que você use um protetor que tem uma substância ruim, a probabilidade dessa substância te causar mais câncer do que a radiação solar é muito menor. Sim. E hoje em dia a gente tem vários protetores muito melhores. E que não tem essa substância. Exatamente. E é uma substância, um nome específico que as pessoas podem olhar? Oxibenzatona, tem algumas substâncias, mas, por exemplo, a gente tem o protetor solar físico,
que é um protetor 100% mineral, que bebê pode usar, gestante pode usar. Então, assim, porque eu sempre levo também para esse lado, eu não consigo não falar. Eu levo pro lado também socioeconômico. Sim. A gente tem pessoas muito pobres no Brasil. Sim. E que trabalham no sol, né? Exato. Trabalham no sol o dia inteiro. Mesmo que seja um protetor ruim, com um componente que não é lá o mais legal, não é, a probabilidade desse componente gerar um câncer é infinitamente menor do que o câncer de pele que vai vir dessa pessoa que está se expondo ao sol. Então, se ela só pode comprar um protetor barato, é melhor do que nenhum. Tá? Então... E quem pode... Legal. Mas... isso que você está falando é muito interessante, que você falou, deveria entregar no SUS, né? Eu concordo plenamente com você. E numa viagem que eu fiz com meu marido, a gente foi uma vez para a Austrália, e lá parece que tem um buraco na camada de ozônio que pega bem ali naquela região ali onde é a Austrália. E lá, qualquer lugar que você vá, qualquer lugar tem protetor solar à vontade para você usar. Eu achei, e a gente foi no verão também, eu achei sensacional, assim. Sensacional. Eu falei, caramba, é isso, precisava ter, porque as pessoas não usam, sei lá, o cara que varre a rua. Exato. Entendeu? Ele põe a roupa e tal, mas a mão dele tá lá exposta. A nuca, né? A nuca, né? O rosto. E, enfim, e eu sei que em algumas cidades, eu sei que a prefeitura oferece, sabia? E para algumas profissões, né? Mas ainda não é uma coisa completamente... Exato. E falta conscientização, né? Exato. Das pessoas e aí eu acho um desserviço as pessoas falarem que não é para usar protetor, que o protetor causa câncer, sabe? Não... E sobre as substâncias, né? E quem pode comprar um protetor melhor, aí tem que ficar de olho em quais substâncias. Você tem dá pra falar os nomes assim? Ou são muita coisa? São vários. É muita coisa. Mas é mais fácil o caminho contrário. É você procurar um protetor mineral. Ah, legal. Que aí já tá no rótulo ali. Protetor mineral. Protetor mineral, que é só físico. Ele faz uma barreira, ele não penetra na pele. Ele faz uma barreira mecânica. Então, a radiação solar vem, bate e volta. O protetor químico, ele é absorvido e aí faz uma reação química com a radiação solar que vai neutralizar essa radiação. Gente, eu nunca tinha reparado isso no protetor. Mas não são todos protetores químicos que são ruins também, não. Mas é que o físico, assim, é a prova de erro. Sabe? Sim, Todos os protetores, praticamente, para bebê, por exemplo, eles são 100% físicos. Ah, legal. Pô, bacana. Então, na teoria, um protetor com cor é melhor ou não tem nada a ver uma coisa um pouco melhor, sim, porque ele protege também da luz visível. Então, por exemplo, quem tem muita sensibilidade à luz, quem tem melasma, quem tem lúpus, rosácea, é mais indicado o protetor com cor. Mas, mais uma vez, melhor sem cor do que nenhum. Exato. Ótimo. É igual aqui. Exercício faz qualquer um. Exato. Melhor qualquer um do que nenhum. Exatamente. Agora, tô fazendo regularidade, aí a gente vai para a gente vai lapidando. Exatamente o meu ponto de vista. Exatamente. Pô, legal, bacana. E sobre... Tem essa questão, né, da alteração hormonal e tudo mais. E como que a alimentação interfere? Nossa, muito. A alimentação, tanto do ponto de vista de aporte calórico mesmo, sabe? A pessoa numa dieta muito restritiva. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, se seu corpo estiver precisando de alguma coisa, de algum nutriente, alguma vitamina, alguma proteína, você acha que ele vai priorizar o seu cabelo, a sua pele, ou seu fígado, seu rim, seu coração? Justo. Aí as pessoas vêm com queixa, né? O cabelo tá super caindo, a pele tá opaca, uma flacidez enorme. Por quê? Porque o corpo tá deficiente, né? Então, a alimentação... Tá quase definhando, né? Exatamente. Em alguns casos tá realmente definhando. Porque com esse uso das canetinhas... Exato, é o que a gente vê muito, né? Um uso indiscriminado, um uso errado, sem acompanhamento. A alimentação, ela tá ali desde a base de regular os seus hormônios, regular o funcionamento do seu ciclo do sono, né? Ela é tudo, a alimentação é a base de tudo. E na dermato, a gente até fala que, assim, a pele é um dos pilares de um trio da pele, cérebro e intestino. Os três, eles estão extremamente interligados. Pensa aí, você Como que é? Peraí, pele,
A mente, né? O cérebro e o intestino. Tá. Então, assim, se você tá até de um ponto de vista de um estresse muito grande, aí aparece uma acne, aí o cabelo cai, aí, né, um problema intestinal, você não tá comendo bem ou tem uma síndrome desabsortiva, né, algum problema de absorção intestinal, vai alterar a pele. Se você tem ali uma constipação crônica ou uma diarreia, pegou uma virose, a pele sente, você fica com a pele sensível ou as doenças inflamatórias bombam, quem tem psoríase, dermatite atópica, ficou estressado, bufo, aparece. Gente, você tá falando, eu tô vendo um filme na minha cabeça aqui. Na pandemia foi um boom de doenças inflamatórias na pele, então, desde psoríase, dermatites no geral, né, muita gente com dermatite, acne da mulher adulta, então a pele é o único órgão que ele tá exposto. Sim. E o nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, se ele quer te mostrar que alguma coisa tá errado internamente, ele vai mostrar na sua pele, no seu cabelo, no seu olho, né? Pra você realmente... Ó, alguma coisa tá errada aqui, vamos consertar. A dermato é a especialidade com mais CIDs, porque todos os órgãos, eles dão alguma coisa na pele. Então, quando a gente estuda dermatologia, tem que estudar cardio, tem que estudar neuro, tem que estudar endócrino, gineco. Não, mas é o mais difícil de passar na prova de especialização, não é? Uma das mais difíceis. É bem difícil. Eu lembro que bem eu tenho muitos amigos médicos, eu sei que eles sempre falam, meu, dermatologia tem que gostar de estudar, eles falam, porque, nossa senhora. Porque tá, por exemplo, até câncer, a gente tem várias manifestações pré-cancerosas, pós-cancerosas e que dão na pele, que às vezes você descobre uma doença de outra área por causa da pele. Então, nossa, que loucura. A pele é uma vitrine do nosso corpo, né? Então, não cara, tem como. É legal isso, Mona Lisa, porque às vezes as pessoas não observam tanto, né? Principalmente eu falar por mim mesmo, sabe? Eu não sou uma pessoa que fica observando muito minha pele. E quando você fala isso, eu falo, pô, eu vou prestar mais atenção, né? Até pros homens, maridos. Com certeza. Porque homem também, não olha muito. É mais desatento. Mais desatento. Então, o seu corpo tá falando através da pele também. Pô, legal isso. Exatamente. Seu cabelo tá caindo, você acha que o objetivo do seu corpo é assim, olha, vamos tirar o cabelo dela porque eu quero tirar o cabelo dela. Não, tá faltando alguma coisa. Sim. Alguma coisa tá errada ali. A gente tem que investigar o que é que tá causando essa queda de cabelo. Pode ter vários fatores, né? Quais são os fatores, eu vou perguntar, quais são os fatores mais comuns, assim, por exemplo, a queda de cabelo, que é uma reclamação que eu ouço muito. O principal é questão nutricional, vitamínica, alguma deficiência vitamínica que tá gerando uma queda de cabelo. Tá. Que é essa queda abrupta, né? Que você vai falar, nossa, meu cabelo tá caindo muito. Isso, normalmente, ele tem um fator que não é definitivo, não é genético. Alguma coisa ali tá errada que aconteceu e o cabelo caiu. Por exemplo, até uma alteração hormonal da gestação, o pós-parto. Né? A gente pode ter uma queda de cabelo. Mas a gente tem várias quedas de cabelo que são genéticas mesmo, né? Essa calvície, a calvície realmente clássica ali. Também tem algumas doenças que aumentam o cabelo, alguns tipos de câncer que dão mais pelo no rosto, algumas alterações hormonais também, por exemplo, hipertireoidismo, hipotireoidismo dão alterações de cabelo. Por aí vai, tem. Nossa, caramba. Entendi. Mas o mais comum é vitamina, tanto pisou com queda de cabelo, eu preciso de exame. Mas se as vitaminas estão normais, aí você vai ter investigando. Aí a gente vai investigando. Tem entendi. até algumas doenças infecciosas também. Sífilis, causa queda de cabelo. Caraca. Gente, tô só. É legal, dermato, né? Que loucura, meu. E da maneira que você tá falando assim, olha, o nosso corpo se expressa ali pela pele, né? Ele dá sinais, né? Ele dá pela pele. O cabelo são lugares que ele consegue dar mais sinais pra gente, né? Que você tá falando. Exato. Um dos lugares, dos locais. E ele pode tá dando sinal, por exemplo, queda de cabelo, e aí depois ele muda pra uma dermatite pro mesmo motivo? Sim. Acontece isso também ou não? Acontece. Pra cada doença é específico numa região? Não, normalmente não é específico. A gente tem outros sintomas, outros sinais ali, né? Você tá com uma deficiência de vitamina A, que causa muita queda de cabelo também. Uma deficiência de ferro,
que é clássico. Ai, ferro é. Deficiência de ferro. Você tá lá com o cabelo caindo, mas você tá com o olho bem pálido, você tá sem energia, você tá meio sem foco, né? Então, são características gerais de uma mesma causa. E aí, muitas vezes, a gente faz essa brincadeira de tentar descobrir quais são os sintomas que estão interligados e a gente vai jogando ali, procurando as causas, né? Entendi. Mas dificilmente é só um sintoma. Sim, mas isso que você tá falando, Mona Lisa, é um olhar sistêmico. Isso. Que eu, infelizmente, eu não acho que, aí você que tem uma compreensão melhor da área, que todos os dermatologistas veem assim, porque às vezes eu percebo muito que parece que eles olham aquilo ali, dão sei lá, um hidratante, uma coisa pra passar ali na causa, naquilo ali, e não tem um olhar tão sistêmico assim. Eu já passei por alguns dermatologistas, por vários, né, porque eu já me mudei e tal, e nem todos têm esse olhar, né, sistêmico. Não posso dizer que todo mundo tem. Não. Eu acho que na maioria das áreas da saúde, no geral, o corpo humano, ele é muito complexo, né? Sim, sim. Ele é muito complexo. E quando a gente aprende, a gente estuda tudo muito compartimentalizado, né? Desde a medicina ali, estuda coração, estuda pulmão. E o mais complexo de você ensinar e de você exercitar num estudante, por exemplo, é essa visão sistêmica. Sim. Tá, o coração é assim, o pulmão é assim, mas e quando mistura os dois? Exato. E aí isso é mais complexo mesmo, é mais difícil de ensinar. E se você não tá com as subespecialidades, você entra e faz ali, faz dermato, faz pneuma, faz isso, faz aquilo, você acaba ficando só ali no seu mundo e deixa de olhar o paciente como um todo, que essa frase clássica pessoa, né? Mas é isso mesmo. E é mais complicado, dá mais trabalho você investigar tudo, né? Dá muito mais trabalho você ir lá tratar o cabelo pesquisando todos os hormônios, pesquisando a saúde mental dessa paciente, pesquisando o uso de todas as medicações, do que ir lá e passar o tratamento direto e ver se funciona. Então, é uma questão que eu acho que não é nem só falta, para alguns são falta de conhecimento mesmo, mas muitas vezes é descaso, é assim, vamos pelo caminho mais rápido. Mais rápido, né? E eu vejo isso muito em várias áreas da saúde, infelizmente, né? Infelizmente. Sim, totalmente. Porque é isso, cada um olha o seu quadrado. Né? Cada um olha o seu quadrado e às vezes o pedacinho do quadrado que ela tinha que olhar todo, né? Exatamente. E o problema não tá no quadrado ali só, né? Vem de outro lugar, né? Por isso que eu tô perguntando muito pra você sobre a causa, né? A raiz do problema. E sobre suplementação, porque, o que mais a gente vê é suplemento pra unha, suplemento pro cabelo, suplemento pra isso, suplemento pra aquilo. A gente precisa de tanto suplemento mesmo? Não. Acho que todo mundo da saúde, não todo mundo, né? Mas, assim, muita gente vai falar isso. Tá um boom, realmente, assim, de suplemento pra tudo, proteína no Nescau, proteína pra tudo. Eu vi esses dias proteína no achocolatado na farmácia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E a água? A água, só água com... Água com colágeno. Gente, eu falei, nossa, muito exagero. Aí a pessoa tem que beber água e não bebe água. Porque aquilo lá não é água com colágeno, é outra coisa. É outra coisa, não é água, né? Realmente. E não precisa. Na verdade, em alguns casos, é ruim mesmo, né? Você fica com sobrecarga de alguns nutrientes, de algumas vitaminas. Tem gente que com problema renal por causa do excesso de proteína na alimentação. Nossa, sério? Tá usando as canetas, por exemplo, aí fica na cabeça que, se eu comer proteína, eu não vou ficar fraco, não vou ficar flácido. Aí come só proteína. E o resto? Não mais nada. Cadê o carboidrato? Coitada desse intestino, hein? Nossa, aí fica cheio de problema mesmo. Então, e gera essa coisa da polifarmácia, da automedicação. Sim. Que às vezes você gasta um dinheiro horrível ali, com um monte de coisa que não precisa. Sim. Né? E tapa buraco, porque... Às vezes a pessoa quer suplementar tudo porque ela não quer fazer o básico de se alimentar bem, de fazer um exercício físico, né? E acaba suplementando tudo, comprando a saúde em cápsula. Exatamente. Mas existem algum, assim, porque para cada especialidade, às vezes eles falam, não, mas isso aqui é difícil na alimentação, sei lá,
que é muito bom, importante para esse do cabelo, da pele? Existe algum suplemento? Tem sim. Hoje em dia, principalmente as bem básicas mesmo, tipo vitamina D e B12. Legal. Muita gente tem deficiência, muita gente. No Nordeste tem deficiência de vitamina D, não é só ligada ao sol mais. Porque a gente tem essas vitaminas, elas são muito absorvidas no quesito intestinal. Sim, são. O intestino de todo mundo tá lascado. Aí não absorve. Então, às vezes, quem come muita carne tem B12 baixa. Então, hoje em dia, eu vejo que virou assim, todo mundo vai ter que suplementar em algum momento. Isso não é científico, não li em algum lugar, assim, de lá, todo mundo vai ter que suplementar. Mas o que eu vejo na minha prática clínica é que quase todo mundo tá numa deficiência ou muito aquém do que é saudável. E essas vitaminas são muito ligadas a cabelo, então eu acabo suplementando muito. B12, vitamina D, ferro também. Sim. Muita gente, né, não tá se alimentando ali com os legumes. Você falando assim, você fala, eu tô suplementando. Mas precisa, às vezes, fazer talvez um trabalho junto com o nutricionista, porque a pessoa precisa, ela não tá absorvendo, né? Exato. Que ela não tá absorvendo bem, que o sistema gastrointestinal não tá legal. Exatamente. Tem gente que só precisa realmente, tem que fazer o acompanhamento nutricional, assim. É extremamente importante. Que louco, olha. Porque o intestino, ele é vital, assim. Os estudos da questão intestinal, assim, tão brilhantes. Muita coisa que ninguém nunca pensou. Psiquiatria e intestino, assim, estudando muito, que os neurotransmissores, né, serotonina, dopamina. Muita gente tá com deficiência por conta de alterações intestinais, então um psiquiatra bom hoje, ele tá estudando o intestino, tá tratando o intestino, tá? Então é extremamente importante. E aí na dermato a gente acaba suplementando muita coisa mesmo, porque a gente já pega a pessoa que tá com deficiência. Ah, sim, né? Mas você fez um diagnóstico. Exato, dosou os exames, não é tipo, proteína, suplemento para cabelo aleatório, sabe? Não adianta. Exatamente. Pô, legal. E o que é indispensável, assim, pra mulher, além do protetor? Além do protetor. Tá, passou dos 35. Qual que é eu tô perguntando pra mim. Passou dos 30, tá lá nos 40 já. O que é indispensável? Indispensável, sabonete, hidratante e protetor. Hidratante e protetor, tá. Isso é indispensável. É você limpar a pele, hidratar a pele e protetor solar. Tá. O resto é tudo extra. Tá. Diariamente? Diariamente. Eu tava... Olha lá a sufoca que eu vejo. Que não pode lavar o rosto todo dia com sabão? Não, depende do tipo de pele. Na verdade, tem que lavar assim. Imagina você morando em São Paulo. Então, só de botar o seu pé fora, quilos de poluição no seu rosto, assim. Tem que lavar todos os dias, sim. O que vai mudar é o tipo de sabonete, né? A frequência. Tem gente que não precisa lavar 2 vezes ao dia. Mas à noite, todo mundo precisa lavar o rosto. Até pela saúde ocular. Essa questão de poluição, gente, isso nos olhos, né? É muito ruim. Tem que lavar o rosto todos os dias. Aí tem fundamental. O que muda é o tipo de produto. Né? E pra pele também? O resto do corpo? O resto do corpo, aí a gente não precisa passar sabão. Braço, perna, assim, é mais região genital, axila, pé. São regiões que a gente lava com sabão. O restante do corpo não precisa. Mas o brasileiro ama, né? A gente ama. Então, que a minha mãe ensinou... A bucha, bucha todo dia. A gente ama, o brasileiro ama. Porque senão não tá limpo. Mas não precisa. O suor, ele é água e sais minerais, gente. Passou água aqui, sim, ó, o suor sai. Ah, legal. Mas aí já é uma... É difícil, né? É difícil, mas assim, a gente tem outros artifícios, uns sabonetes bem mais hidratantes, ou óleo de banho, né? Então, eu tenho incrível, óleo de banho é incrível. E aí você acaba protegendo mais a pele do corpo, que é uma pele muito mais seca. E que não está sempre exposta. Tá. O rosto, quase todo mundo, né, não anda de burca aqui no Brasil. Então, a gente mostra o rosto todos os dias. Então, ele tá exposto, né? Então, tem que passar sabão. Tem que limpar. Então, tem que passar sabão, gente. Tem. Legal. Que eu falei dos indispensáveis, né? Mas aí, quando a gente pensa nos outros passos, só pra dar umas dicas, a gente vai primeiro para o ponto da prevenção do envelhecimento, né? Isso. Os preventivos, a classe mais consagrada são os antioxidantes,
que são ativos que vão meio que envelhecer por você ali. Eles vão receber a radiação, os radicais livres do envelhecimento interno ou externo, e vão neutralizar. Os mais comuns, vitamina C, niacinamida, oxirresveratrol, óleos vegetais no geral, a maioria tem antioxidantes. Então, ele é o passo 1 ali, sabe? Fez um 30, quero começar, você já pode incluir. E quando você dá um outro passo, aí vem os ácidos, os renovadores celulares. Que aí, eles têm potencial de estimular o colágeno. Ele não só previne, ele estimula. Então, aí deve ter um monte de ácido, né? Um monte. Mas, assim, glicólico e da família do retinol, assim, é meio coringão. Entendi. E qual é a diferença do glicólico, que é o que eu mais ouço falar mesmo? Eles são os mais... porque eles são mais coringões mesmo, assim. O glicólico, ele é muito mais renovador celular. Então, ele é muito bom, por exemplo, para uma acne, um poro dilatado, oleosidade. Ele é bom para textura, é bom um pouco também para manchas, porque ele faz uma renovação celular mais acelerada. Tanto que se você usa um ácido muito rápido... Tipo uma esfoliação. Isso, ele é uma esfoliação química. Uma esfoliação química, tá. Tanto assim, se você usa um ácido, sua pele não tá acostumada. Você usa uma quantidade grande todo dia, às vezes sua pele descama. Porque você aumentou muito a velocidade de renovação. Então, o glicólico é meio coringa. O retinol, retinoides, eles já são muito para rejuvenescimento, para estímulo de colágeno, ele também é bom para mancha. Mas a família do retinol, ele já tem mais potencial irritativo. Então, não é todo mundo que consegue usar um retinol, por exemplo. Então, aí já é um ácido que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tudo que você for aplicar na sua pele pela primeira vez, não passa no rosto todo. Dica. Acontece muito. Passa aqui, testa. Porque às vezes o produto tá ótimo. Mas você teve uma reação alérgica, o produto não é compatível com a sua pele. Então, vai testar uma coisa diferente, não começa no rosto todo, não usa todos os dias. Usa uma noite sim, uma noite não. Vai testando e dando tempo pra sua pele adaptar. Legal. E tem... Meu, tem muita pergunta aqui. Tô até perdendo as perguntas, gente. Falou que é dermatologista, a mulherada... Existe algum procedimento que as mulheres pedem muito e que você, como médica, costuma ou não recomendar ou recomendar com cautela? Sim. No geral, eu sempre vou recomendar tudo com cautela, porque hoje em dia as mulheres estão muito bombardeadas por informação, né? E essa sensação de tipo, só eu não faço, só eu não tenho, eu tô perdendo. E a gente tem que ir com calma, porque a gente tem muita opção mesmo no mercado. Mas, no geral, o procedimento que eu sempre vou com mais cautela ainda é o preenchimento. Porque o preenchimento facial é aquele procedimento que volumiza, que muda a estrutura, se eu quiser ou não, né? Então, quero aumentar uma boca, quero aumentar um queixo, quero... né? Ele é um procedimento que tem o potencial de mudar a fisionomia da pessoa. Que vai dar o cara de todo mundo igual, né? Então, eu sempre vou com um pouco mais de cautela. Não é um procedimento ruim por si só. Na verdade, tem coisa que só ele vai ajudar mesmo. Tipo uma boca muito pequena, que a pessoa tá desconfortável com aquilo. Não tem outro procedimento que vai fazer isso. Ou alguma perda de sustentação, né? A gente tem perda óssea. Às vezes vai perdendo esse osso aqui, é um ponto de sustentação. Não tem nenhum outro procedimento que vai devolver esse formato do osso que você perdeu. Então, o preenchimento, ele tem o seu lugar, é um ótimo procedimento. Mas ele tem que ter uma cautela na indicação, ele também tem riscos, né? Que você tem que fazer com uma pessoa que é habilitada para fazer, num ambiente que tem todo o suporte para fazer. Então, é um procedimento que eu vou com mais cautela. Os procedimentos de estímulo de colágeno, eu faço, se joga ali. Pode fazer colágeno, que não vai melhor, né? Não vai mudar seu rosto, você não vai acordar, meu Deus, eu tô estranha, sabe? É mais tranquilo. E pros vamos falar assim, pras linhas de expressões mais comuns, existem, porque muda toda hora, né? Essa dermatologia é muito rápido, né? Muda a máquina nova. O que você tem aí, você pode trazer para as minhas de atualização, assim, do que mais tem se usado, que tem efeitos positivos? Por exemplo, sei lá, mesmo para ruga ou para bigode chinês? Sim. Hoje a gente fala muito na medicina regenerativa, né? A gente tem estudado bastante sobre componentes e procedimentos que eles vão
estimular o seu próprio corpo a produzir. Legal. Isso é muito legal, porque ele meio que mexe na máquina, sabe? Ele bota a sua máquina para funcionar novamente. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Que são, tem alguns ativos, como os exossomos, por exemplo, PDRN. São ativos que eles vão estimular ali a produção, né? Os bioestimuladores de colágeno são muito interessantes. Mas quando a gente fala, assim, o básico, né? Essas principais sinais do envelhecimento, por exemplo, as rugas, né? As linhas, elas têm um componente de movimentação muscular, né? Que é a expressão, que aí é o Botox, ele que vai ajudar a gente a diminuir essa força de contração muscular. E o colágeno, porque se você tem... Quanto menos colágeno você tem, mais a pele vai marcar. Então, a gente tem que estimular o colágeno, mas também dar uma diminuída na força de contração do músculo. Assim, você prolonga os sinais do envelhecimento. Legal. Mas, assim, lasers, tecnologias como ultrassom, é incrível, radiofrequência. Tudo para estimular o colágeno. Estimular colágeno. Os bioestimuladores injetáveis também, que são para estimular colágeno. Nossa, então, que é muita coisa. Muita coisa. Aí a gente vai o quê? Escolher de acordo com a idade, com a condição socioeconômica, né? Com o momento da pessoa, se ela tá gestante ou não, o que é que ela pode fazer? Se ela tá usando alguma medicação ou não, ela tem uma doença ou não, o que é que ela pode fazer? Então, a gente tem um arsenal gigantesco. Sim. E aí, as mulheres estão sendo muito bombardeadas toda hora na internet, né? Tanto do ponto de vista de consumo de produtos, como de consumo de procedimentos. Sim. Só que o procedimento não é para todo mundo, né? A gente tem que avaliar e ver a quantidade, como fazer, quando fazer, para cada pessoa. E muda muito vamos falar, gama de procedimentos em relação à etnia? Não tanto, sabia? Não tanto. É mais o modo de fazer, em alguns casos, do que o procedimento em si. Ah, legal. É muito mais sobre o modo de fazer. Tem pouquíssimos procedimentos que tenham, assim, uma restrição por etnia. Ah, legal, legal. Não, porque em outras áreas tem, né? Medicamento que é mais indicado para a pessoa. Até cardiologia, principalmente, né? Tem medicamentos mais indicados para determinadas etnias. Isso, é mais sobre o como do que sobre o que, né? Sobre o tipo. Sim. Ah, legal. E você fez uma palestra no TED Talk, né? Foi. 2, na verdade, já, né? E lá você falou sobre a pressão de se encaixar, né? De ser o rótulo da mulher. Eu não sei se é só o da mulher, mas assim. Fala um pouco pra gente sobre isso, que eu acho que é legal. Eu gosto muito desse assunto, tanto que eu levei pro TED, né? Porque desde nova eu tenho essa coisa de questionar os padrões, assim, sabe? Tem que ser assim, tem que fazer isso. Isso é típico de. E aí, na faculdade de medicina, isso foi um boom, porque historicamente tem isso, né? De como o médico tem que ser, como ele tem que se comportar, o que é que ele tem que vestir. Isso é postura de médico, não é postura de médico. Isso me incomodava muito, até porque quando a gente pensa na figura clássica do médico, é aquele homem branco de meia idade, né? De condição socioeconômica X, postura X, sério, sisudo. Aí você olha pra mim. Completamente o oposto. E aí, na época da faculdade, eu tava muito cansada, sabe? Assim, poxa, eu alisava o cabelo, aí... Eu sempre gostei de muitas coisas, eu gosto muito de cinema. Pra se encaixar? Na verdade, o cabelo pra se encaixar, não na faculdade de medicina, mas na sociedade. Sim, né? assim, sei lá, na juventude. Na juventude, desde muito novinha, né? Mas a faculdade de medicina, ela ainda te restringe um pouco mais. E aí, me gerava um incômodo, assim, de... Você tem que ser realmente aquilo pra você ser bom, pra você ser bom no que você faz, pra você ser um bom médico, ser uma boa pessoa... viver bem em sociedade. Eu tenho que esconder que eu amo tatuagem, eu tenho que esconder que eu amo rock, que eu amo anime. Eu tenho que fazer isso pra ser sério. Sim. Sabe? Pra passar credibilidade na minha profissão. Eu me questionava muito sobre isso e eu falava, não vou ser assim, não tem como eu ser assim, que é outra pessoa. Sim. E aí eu trouxe isso pro TED, sobre como...
na internet, porque eu entrei na internet no YouTube, quando eu tava na faculdade de medicina, no meio da faculdade. Ah, é? E eu queria falar de cabelo, eu queria falar de beleza, eu tava recém descobrindo o meu cabelo natural, tava apaixonada por isso, consumia horrores conteúdo de várias meninas na internet falando sobre isso, falei, eu quero contar minha história também. Legal. Vou pra lá contar. E eu não contei que eu fazia medicina, porque eu sabia que no momento que descobrissem, o assunto ia ser esse. E foi exatamente isso que aconteceu, mas foi legal no processo. E aí eu comecei a falar de dica de estudo, da minha rotina como estudante, falava sobre isso também. E até hoje eu recebo perguntas como, você teve problema de ser blogueira na faculdade? Você teve problema de ter tatuagem na faculdade? Porque outros estudantes sentem a mesma coisa e tem esse medo, né, de fazer algo que ele vai sofrer um preconceito, principalmente na classe, né? Sim. E eu sofro, assim, eu sei que tem gente que acha péssimo, assim. Gente. Mas tô nem aí, né? Sim. Hoje em dia, tô nem aí. Mas se você pensa numa pessoa que tá ali construindo uma segurança, construindo uma autoestima, que ela precisa de um referencial. Querendo ou não, eu não tinha nenhum referencial de uma mulher negra médica, que além de ser uma mulher negra médica, que já tá difícil, ela ainda se veste do jeito que ela quer, ela trabalha de tênis. São coisas muito pequenas, mas que vão te podando ali, sabe? Sim. Vão te podando. E aí eu joguei isso pra todas as áreas. É que de pequeno em pequeno vai virando uma coisa grande. Uma grande, você começa a ser outra pessoa, né? Uhum. Porque essas pequenas coisinhas são manifestações de quem você é, do que você acredita, do que você gosta. E aí eu joguei isso pra todo mundo. Então, assim, pra mim é o homem branco de meia idade. Ele é o referencial que eu teria que seguir, que eu não sigo. E pra você que é um educador físico, pra você que é... Sim, eu também tenho umas questões. Não é? Todo mundo tem aquele referencial social que é o que todo mundo espera. Aquela profissão tem que transparecer. Ou até mesmo uma posição na sociedade. Então, assim, a mulher... Uhum. Qual é o referencial de uma boa mulher? A gente tem, né, um padrão do que é uma mulher de respeito, ou uma mulher para determinada área, ou uma mulher para determinada situação. Uhum. Questione isso e veja se você realmente está ali. Você pode estar ali, você pode ser o homem branco de meia idade, médico excelente, um excelente médico. Tá tudo bem. Mas para quem não é assim, quem não quer ser assim, tem outras possibilidades, né? Então, sim, foi esse o meu assunto no TED Talk. Pô, legal. Pô, me fala, é que eu não sabia, mas eu já tinha perguntado. Me fala mais sobre essa transição capilar. Foi incrível. Eu acho que foi uma das grandes... Peraí, como que era? Você sempre alisou o cabelo, quimicamente? Como que é? Isso. No Brasil, principalmente, hoje já tá muito melhor. Tá. Mas, no Brasil, o cabelo crespo, cacheado, não era bem aceito. Que loucura, né? Porque o Brasil, eu acho que... Não era bem aceito. Não é considerado bonito. Historicamente, as mulheres alisam o cabelo, assim, chegou na puberdade, elas já alisam. Então, gera as pessoas nem conhecem o próprio cabelo, porque a vida inteira, por exemplo, meu cabelo sempre foi preso, trancinha, quando eu era criança. Aí eu alisei com 12, que era mais ou menos a idade que todo mundo alisava na minha família. E aí Nossa, depois... era uma coisa passada, assim, ó. Passada, mas ainda assim, historicamente. Geração por geração. Geração por geração. E é uma geração que não conhece o próprio cabelo. Minha mãe veio conhecer o cabelo maravilhoso dela muitos anos depois. Porque eu passei pela transição, aí depois minha irmã passou também. Todo mundo tava lá feliz com o cabelo. E aí ela falou, vou tentar também. E aí ela parou de alisar o cabelo dela, hoje ela tá aí, maravilhosa, amando. Mas ela não sabia como era o cabelo dela. Que loucura, gente. Então, a transição capilar é aquela coisa de estar muito ligada a uma identificação e uma aceitação da sua raça, sabe? Da sua genética. E mesmo que a pessoa decida alisar porque ela quer... Eu acho que todo mundo que alisou desde muito cedinho tinha que passar por essa experiência e entender que, é assim, legal. Não, eu prefiro do outro jeito e vou seguir. E pra mim foi muito, assim, disruptivo do ponto... Ali foi um ponto que... Isso foi na faculdade? Foi na faculdade. Foi no meio da faculdade. E aí eu parei pra pensar, gente, foi o primeiro passo pra eu me aceitar, assim, sabe? Legal. E aí eu levei isso pra outras coisas. Minha autoestima melhorou muito. E é um discurso de muitas meninas que passaram pela transição capilar, sabe?
Porque não deve ser fácil o processo horrível. de transição, horrível. né? Você Como fica é que com faz duas ali? texturas horrorosas. Você fica o quê? Eu fiquei horrorosa, com duas texturas de cabelo, não sabia. Então, aí eu tô pensando nisso, assim, a transição deve ser muito difícil. É muito difícil. E você não sabe o que tá vindo, né? Exato, e muita gente se questiona, né? Recebe, esse cabelo tá feio, porque muitas vezes fica uma bagunça mesmo, né? Você não sabe cuidar direito ali com o cabelo com duas texturas completamente diferentes. A família pressiona, é muito ainda difícil no Brasil, mas hoje já tá muito melhor. Porque tem muito referencial, principalmente na internet, né? Então a gente vê muita gente hoje com cabelo crespo, cacheado. Você consegue enxergar mais na rua. Sim. Então você sente que é possível, é tranquilo, né? Sim, que legal. Mas foi uma experiência que eu acho que foi muito disruptiva, assim, pra mim, como pessoa. Quando eu era adolescente, tava na moda o cabelo liso, tipo assim, chapinha. E o meu cabelo, ele não é liso chapinha, ele é ondulado. Gente, eu ficava tão chateada. Tão chateada. E a minha mãe... e eu não gostava também. Minha mãe não fazia aquele negócio de escova, essas coisas, sabe? Porque eu, sei lá, criança, adolescente, corria, suava, toda hora tinha que fazer aquele negócio. Aí não podia suar pra não estragar aquela história, sabe? E eu lembro que a minha mãe, uma época, me ensinou a fazer um negócio que chamava touca. Que amarrava o cabelo, você já viu? Que fazia o cabelo assim, e aí eu dormia com a touca. Daí, se esquecesse de virar a touca, eu ficava com o cabelo tudo pra um lado só. Doía o couro cabeludo. Olha o tipo de coisa que a gente tem que Olha submeter, a sofrência, né? gente. Adolescente. Mas então, essa coisa do se encaixar, é muito difícil, né? E o que você falaria? Eu acho que deve ter muita gente vendo a gente agora, né? Que às vezes tá nessa situação. Nunca nem soube como que é o próprio cabelo, né? E talvez até tenha tentado a transição, mas o processo é tão difícil, né? Que a pessoa desiste. Muitas vezes. Deve acontecer muitos relatos, assim, né? Sim. O que você falaria para essas mulheres? Eu acho que a gente, para qualquer escolha, ela ser consciente, a gente tem que saber de onde a gente partiu. E se você não conhece, não sabe como é seu cabelo, mesmo que o cabelo é um símbolo tão importante, né? Pra sua autoestima, a gente valoriza muito isso. Você precisa conhecer. Então, se dê uma oportunidade. É difícil, transição capilar é difícil. E quanto mais longe do ideal, é mais difícil ainda. Então, quanto mais crespo for seu cabelo, mais diferente vai ficar na transição, né? Entre a curvatura do alisado e do cabelo original. Mas dê um tempo e depois, se você realmente não gostar, você pode voltar, né? Mas é difícil mesmo, é chato, mas vale a pena, assim, tente. Eu acho que é muito importante você conhecer. E como a gente não sabe cuidar, porque muitas vezes não lembra de como não acha que o cabelo, exatamente como ele saiu da transição, ele vai ficar. Ele é daquele jeito, porque às vezes você não sabe cuidar, tem muitas possibilidades. Tem gente que gosta de usar o cabelo ondulado, crespo, cacheado, mas tem gente que gosta mais volumoso, mais definido, corte. Às vezes até o corte influencia se você tá gostando ou não do cabelo. Ah, sim, com certeza. Né? Então é divertido, assim, é interessante. Leve como um passo que você, como pessoa, tem que ter para realmente ter um autoconhecimento completo seu, assim, né? Sim, então, legal. eu acho muito bacana o processo. Ao mesmo tempo que ele é difícil, ele traz tantos ensinamentos, assim, pra gente. Até eu fiquei pensando até nas pessoas que eu convivo, sabe? Uma pessoa que vai me tratar mal ou me falar mal do meu cabelo que eu nasci, será que é uma pessoa que eu quero que esteja perto de mim? Sim. Sabe? Então, é um símbolo tão forte na autoestima e é um símbolo tão marcante de etnia, de ancestralidade para todo mundo, que você não pode ser ofendido por causa do seu cabelo, sabe? É inadmissível. Sim. Então, eu acho muito bom. É bonito demais, cara. Façam, e depois, se você quiser fazer o que você quiser do cabelo depois, você faz. O cabelo é teu. É teu. Você Mas saiba qual é o teu cabelo. Exato. Né? É muito bacana. Legal. E quanto tempo demorou? Depende da pessoa. Porque, por exemplo, eu não tive paciência, eu cortei curtinho. Curtinho, já era. Meti a tesoura. Aí, eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 8 meses. Ah, não é tanto não, assim. Não foi... Na minha cabeça,
Eu já pensei 2 anos pra ficar curto. Tem gente que fica muito tempo. Eu cortei bem curtinho mesmo, meu cabelo cresce rápido. Mas dependendo do crescimento do cabelo da pessoa, o nível de curvatura, né? Aí vai depender. É porque tem isso também, né? Porque quanto mais curvado o meu cabelo cresce muito, mas ele encolhe muito também. Então, assim, pra eu ver um comprimento, foram muitos anos. E qual que é o maior erro que você vê que a pessoa que tinha um cabelo alisado e deixa o cabelo crespo comete ali na hora do cuidado, inicialmente? Eu acho que é realmente não ir atrás de produtos ou técnicas que são adequadas pro seu cabelo. Porque imagina assim, você tá acostumado ao cabelo alisado. Tá. Cabelo alisado é um leave-in super levinho, né? Um protetor térmico, escova e chapinha. Num cabelo crespo, cacheado, já são outros produtos, né? Desde o shampoo até, principalmente, os finalizadores. Então, se você procurar finalizadores que são voltados para a sua curvatura, aprender como você gosta dele. Então, é tentativa e erro. Você vai ter que ver ali. Eu gosto com muito produto, pouco produto. Eu gosto mais, né? Você vai ter que testar. Eu acho que o maior erro é esse. É você ir com a mentalidade do cabelo liso pro cabelo cacheado, crespo, ondulado. Porque aí muita gente cai nisso, frizz. Gente, cabelo crespo, cacheado, até o ondulado, ele tem frizz. Tem frizz. É um cabelo que ele tem curvatura. Quando ele tá nascendo, ele já tá assim. Exatamente. Então, assim, você buscar aquela perfeição do liso chapinha que não tem frizz num cabelo crespo, impossível. Então, assim, eu acho que é um erro você botar as coisas na mesma prateleira. Na mesma prateleira, sabe? E é uma coisa muito comum, porque você estava acostumado com cabelo de um jeito. Legal. Né? Então, uma vez eu fui comprar... eu tava querendo comprar essas coisas pra frizz, né? E aí eu comecei a ler sobre, e eu vi que tinha uns finalizadores, assim, de cabelo, que era... E tinha uma sigla, um número, eu não lembro agora, era tipo, sei lá, 4, 5, pra cada nível de curvatura. De curvatura. Hoje vários produtos têm isso, é legal. Porque é como é um código, né, que diz ali... Mas não é um código universal, é um código daquele produto. Não, ele é meio que... É porque não é assim, científico, guideline, mas ele é meio que universal. Tá. Então, assim, é tipo 1 é cabelo liso, 2 é cabelo ondulado, 3 é cabelo cacheado, 4 é cabelo crespo. Aí tem A, B e C, pros níveis de curvatura. Então, assim, a ondulado, 1A, 1B, 1C. Aí, normalmente, tem a fotinha com o esquemático. O lado E aí, você pode procurar um produto que seja mais adequado ali para o seu tipo de cabelo. Isso facilita muito. Então, eu fiquei na dúvida ali dos números. E eu lembro que eu fiquei olhando, eu falei, gente, mas tô meio confusa. Aí eu comprei 2, assim, e um deu certo, mas... legal. Eu não sabia eu acho disso. legal isso, eu gosto. Pô, bacana. E... tem uma pergunta de beleza aqui, né? Que as meninas mandaram. Tem como envelhecer sem virar refém de tratamento estético? Claro. Que é difícil, gente. Claro que tem, né? Claro que tem. Mas vai depender de como que você quer envelhecer. Não, a gente quer envelhecer, tipo, com colágeno. Sem procedimento. É difícil. É difícil você... É difícil, até porque depende também de como você leva a sua vida, né? Como você se cuida, se você fuma, você bebe, se pega muito sol, você teve um emagrecimento abrupto, você teve uma doença que mexeu muito na estrutura da sua pele e seu cabelo. Então, tudo isso vai influenciar no seu processo de envelhecimento, né? Tem, inclusive, algumas doenças que causam envelhecimento precoce, então, é muito variável. Mas, eu acho que a palavra refém de que é difícil realmente, porque a gente fala assim, depende do gosto da mulher, mas a gente vive em sociedade, né, tem várias pressões, então assim, é meio difícil. Se você quiser realmente envelhecer de uma forma mais lenta, demonstrar os sinais do envelhecimento de uma forma mais lenta, normalmente vai ter que ter um procedimentozinho aí pra te ajudar. É o que é mais efetivo. Que é o que é mais efetivo. Legal. Só que eu também acho que chegou um ponto, gente, que assim, por mais que você faça, você vai fazer com outra cabeça. Você não vai fazer pra não ter ruga nenhuma. Sou com 70 anos, não quer ter ruga nenhuma, chega a ser esquisito.
né? Sim, Então, sim, com certeza. Então chega ali, as ambições e as expectativas com cada procedimento, elas mudam com a fase de vida da mulher, né? E é melhor a mulher ir tratando ao longo do tempo, tipo assim, ou, agora que eu não, agora tá ruim, eu quero melhorar, assim, 5 anos. É muito melhor você começar cedo. E aí, começar cedo, não é começar fazendo a mesma quantidade de procedimentos que você vai fazer com 60, né? Mas é muito mais fácil você manter do que você criar. Legal. Então, assim, se você começa protegendo o seu colágeno desde cedo, às vezes só o protetor solar já muda a curva do seu envelhecimento da pele. Então, você protegendo o que você tem, estimulando para ir perdendo aos poucos, do que você já tem uma flacidez. Acho que para tudo na saúde é assim, né? A prevenção, ela é muito mais soberana do que o tratamento. Sim, tratamento depois que já foi. E aí isso também vale para quem tá fazendo uso de, por exemplo, de canetas emagrecedoras, né? E que estão emagrecendo de forma abrupta, o que eu tenho visto muito, que a gente fala de Ozempic Face, né? Que a face perde até gordura aqui na face, né? Tecido gorduroso. E aí fica com muita flacidez, e aí as pessoas, depois que já estão flácidas, vão a dermatologista, né? Então, o ideal seria ir antes. Ir antes, né? Cuidar antes, durante e depois. Acho que é a mesma coisa para exercício físico, né? O pessoal emagrece para começar a fazer musculação, para começar a cuidar da massa muscular. Não, o ideal é que você ou faça conjunto, ou já faça uma preparação para tentar não perder tanto. Não perder tanto. Né? E aí, relacionada à flacidez da pele também. Para não perder tanto, mesmo com procedimento de emagrecimento. Exatamente. Você já estimula antes, estimula durante. Né? Até na gestação, por exemplo, muitas mulheres, muitas pacientes, elas vêm, fazem alguns procedimentos para estimular mais colágeno, por exemplo, no abdômen, interna de coxa, já prevendo que vai ter um pouquinho mais de flacidez ali na região por conta da gestação. É bem bacana, né? Claro, tem, né? Não é obrigatório. Claro, mas sim. É muito bacana quando você programa isso, tem uma gestação programada ali, você já faz alguma coisinha antes em áreas que você sente que vai impactar na sua autoestima pós-gestação, né? Entendi. Pô, legal. Principalmente emagrecimento, gente. Emagrecimento mexe muito com cabelo, pele, unha. Muito. Sim, queda de cabelo, né? A gente vê demais. Bastante também. Na verdade, eu não vi... vejo bastante em quem não faz... emagrece de forma... falar assim, negligente, né? Aleatoriamente, sem acompanhamento médico. Até porque eu acho até legal falar que o problema não são as canetas. Não são de nenhum. Né? Ela não é a caneta que faz seu cabelo cair, nem deixa você flácido. O que faz é o emagrecimento abrupto, sem o mínimo de nutriente, né? De atividade física que você precisa. Você pode usar a caneta, mas você vai fazer a sua parte. Exato, porque muita gente acha que é a caneta. A caneta a medicação. Eles acham que a medicação... Muita gente acha que é a medicação que faz o cabelo cair. Porque existem medicações que a medicação, ela pode fazer o cabelo cair. Mas não é o caso das canetas, gente. As canetas é o emagrecimento. Se você, mesmo sem caneta, tiver um emagrecimento de 20 quilos em 2 meses, em 3 meses, você vai ficar flácido. Seu cabelo vai cair, não tem... Exato. Não tem jeito, com caneta ou sem caneta. Estamos indo pra reta final aqui. Nossa, passa muito rápido. Passa rapidinho, né? Se você pudesse dizer uma coisa pra toda mulher que tá ouvindo esse podcast agora e ainda não encontrou onde ela se encaixa, que a gente falou muito disso, né? O que você diria? Nossa, que legal essa pergunta. Acho que não se encaixar, pra você realmente entender onde você vai se encaixar, qualquer âmbito da sua vida, é entender quem você é. Né? A partir daí é que você vai entender onde você funciona melhor, com quem que você funciona melhor, em que espaço você funciona melhor. Então, muitas vezes, esse autoconhecimento, ele é tão difícil que muitas vezes você vai precisar de uma ajuda profissional, de um terapeuta, né? Fazer coisas diferentes, se dar a oportunidade de fazer coisas diferentes, sair da sua zona de conforto do que você foi doutrinado a fazer, do que você foi doutrinado a ser, conhecer pessoas diferentes,
consumir conteúdos diferentes e você entender se há alguma coisa daquilo ali que não faz parte da sua vida, se ela combina com você. Porque às vezes a gente tem coisas e não conhece. Então, acho que o primeiro passo é você se conhecer. E no ponto de vista estético, eu acho que é se aproximar das suas características ancestrais, da sua genética, dos seus pais, da sua família. O que é que eu tenho em comum na minha família? Todo mundo tem, mas é considerado feio, é considerado não adequado. E aí você começa a questionar isso, se encaixa em quem você é do ponto de vista genético, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Aí você vai procurar as caixinhas. E não precisa ser uma caixinha, né? Sim. Não precisa ser uma, a gente tem várias. Sim. E é bacana, sabe? Tentar levar esse processo com leveza. E não esperar que você vai acertar de cara. Às vezes você acha que pertence a um lugar, algum grupo. Depois você vê que não faz sentido, ou que agora, né? Nessa fase de vida que você tá, já não faz mais sentido, tá tudo bem, sabe? Sim, legal. Então, no final é voltar pro... voltar ou reencontrar suas origens, né? Exato. Reencontre suas origens, aí você decide pra onde você vai, né? Legal. Porque isso é algo, eu acho que muito forte, né, para os afrodescendentes, propriamente para mestiços, asiáticos, enfim. Porque a gente tem todo o referencial que você falou, né, em pessoas caucasianas, brancas, que tem... igual os artistas, né, de Hollywood, que tem a boca assim, que tem a bochecha assado, que tem o queixo assim, o corpo assado. Então a gente começa a olhar e falar, olha, eu preciso estar assim, né? Eu preciso... E aí, quando a nossa origem é tão diferente daquilo, você começa a falar, pô, tá difícil de eu me encaixar, né? Exato. Tá difícil de eu seguir aquilo e eu paro de me sentir à vontade. Exato. Em determinado momento. E uma coisa também que eu acho que é muito legal, principalmente como mulher, é você entender que por mais que você seja a exceção ali, que você não tá tão bem encaixado, que você tá destoando, vai ter outra pessoa que é igual a você, outra mulher que é igual a você, que vai olhar pra você e falar, nossa, então existe, então pode. Então, às vezes você é a primeira, é difícil, mas pense em quantas pessoas que você, mesmo sem saber, você tá andando ali na rua, alguém fala, nossa, olha que legal. Eu posso ser também. Então, a gente vai rodando, sabe? Fazendo a coisa funcionar e construindo uma sociedade melhor, com mulheres que se aceitam mais, que veem mais possibilidades do que elas podem ser, né? Eu acho que, como mulher, a gente tem... Isso é muito potente, sabe? Você mostrar para outras mulheres, para outras crianças, principalmente, que elas podem ser quem elas são, né? Não precisa ser todo mundo... Ser igual. E uma hora as coisas vão melhorar, né? Sim. Cada um fazendo sua parte. Cada um fazendo sua parte. Pô, legal. Legal isso que você falou, meu. Bem legal mesmo. A gente sendo espelho sem saber, né? Sem saber. Sem saber. Pô, abrindo porta sem saber. Pô, demais. Pô, muito obrigada. Ai, eu agradeço. Adorei. Foi ótimo. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado em casa também. Onde as meninas podem te encontrar? Acho que o Instagram é fácil, né? O meu @ é doutora Monalisa Nunes. Tá. Monalisa Nunes. A gente vai deixar na descrição aqui do podcast pra vocês. Tá nessa câmera? Aquela. Vamos deixar na descrição pra vocês, tá, meninas? E eu atendo aqui em São Paulo. Tá, legal. Qual bairro? No Jardins. No Jardins, ótimo. Depois eu vou marcar a minha. Vamos lá, cuidar. Tá difícil aqui. Deve ser estresse. Pô, muito obrigada de verdade pela presença, adorei. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Ó, já compartilha, já marca, já manda suas dúvidas também, que depois a gente vai respondendo aqui também. E vejo vocês no nosso próximo podcast. Um beijo grande.